Graças e paz, queridos, estamos aqui já no nosso terceiro vídeo, dentro desse assunto maravilhoso e empolgante. Eu tenho certeza que você que está acompanhando está sentindo a profundidade que é mergulharmos nessa revelação, onde nós estamos falando sobre as festas do Senhor, ou as festas de Yahvé, e a redenção do homem. Então, essa relação das festas bíblicas, as festas do Senhor e a redenção. E temos visto que tudo isso é uma forma pedagógica que Deus estabeleceu para o povo de Israel e para a igreja, para que nós pudéssemos não nos perder no tempo. É muito importante que a gente entenda que há tempo estabelecido para todo propósito. Ou seja, Deus não faz nada fora do seu tempo. Há um tempo estabelecido. Há um tempo estabelecido. Há um agendamento pré-estabelecido. Essa palavra moed em hebraico é agendamento. Um agendamento pré-estabelecido por Deus. E a palavra solenidade ou festas em hebraico, mikaré, significa exatamente ensaio geral. É como se tivesse um ensaio para uma apresentação. E essa apresentação, ela aponta para o Messias. Nas festas de primavera, para a vinda do Messias. Nas festas de outono, para a volta do Messias. Olha, guarda essas duas coisas. O Messias veio, o Messias vai voltar. Por que ele vai voltar? Porque ele veio como cordeiro, como sacrifício, e por isso agora nós vamos falar sobre Pessá, ou a Páscoa, esse primeiro encontro e essa primeira festa, onde nós, dentro desse primeiro encontro, temos 3 solenidades, que é Pessá, Matzot e Abikurim, Páscoa, pães ázimos e ressurreição, ou festa das primícias. E então, quando nós olhamos para trás e vemos o ensaio que Israel fazia, usando o cordeiro animal, ele estava apontando para o Messias. Lembrando que esse cordeiro, a primeira vez que ele aparece, foi lá no Jardim do Éden ainda. Lá no Éden, quando o homem tentou fazer a sua própria redenção com folhas de figueira, e o Senhor mostrou para o homem que era impossível o homem fazer isso. Não dá para cobrir nossa nudez com a nossa própria força. O pecado nos desnuda de tal maneira que só uma redenção que nos regenere e nos faça novamente parecidos com Jesus é que nós podemos cobrir a nossa nudez. E lá no Éden, Deus matou o cordeiro, ou seja, não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Não há como cobrir nossas vidas sem que haja um sacrifício. O primeiro grande sacrifício, ele vem exatamente através do cordeiro que Deus matou no Éden para fazer roupas para o homem e para a mulher. E aí, depois esse cordeiro ele é apresentado de uma forma substituta quando Abraão ele sobe no capítulo 22 do livro de Gênesis, lá no Monte Moriá para ofertar Isaac, e Deus disse, eu quero teu filho, e Isaac, ele é o filho do pai, ele é o filho do pai, que vai ser entregue como sacrifício, mas quando Abraão chega para entregar esse pai, esse homem que tem o nome de Abraão, pai de muitos filhos, pai de multidão, quando esse pai de muitos filhos, ele vai para entregar o seu primeiro dessa multidão dele, o Senhor diz, Abraão, se você entregar o teu filho, ele não vai voltar, porque ele não tem como ser o sacrifício pela remissão. E lá ele ofereceu o cordeiro no lugar de Isaac, apontando para Jesus. E um dia, o Pai, o Abba, o Pai Todo-Poderoso, ele entregaria o seu filho
para que fosse sacrifício pelos filhos dos pais, para que em ele morrendo pudesse nos dar vida e pudéssemos ressuscitar com ele. E é tudo que está relacionado à nossa redenção. Por isso que no dia da Páscoa havia um costume em Jerusalém que pudesse se soltar um prisioneiro. E Pilatos disse: quem vocês querem que seja solto? Bar-Abas, também conhecido como Barrabás. Bar-Abas, a palavra hebraica Bar-Abas, significa o filho dos pais. Querem que solte Bar-Abas ou Yeshua, o filho do pai? E a multidão disse: solte Barrabás, o filho dos pais, o criminoso, o assassino, o merecedor de toda a culpa, soltem ele e prendam o inocente, sem mancha, sem pecado, sem mácula, matem ele. E tudo isso, queridos, quando nós olhamos, a gente olha isso dentro de um contexto de indignação, mas faz parte do que Deus planejou, porque o filho do pai, ele foi aprisionado para que os filhos dos pais fossem livres. Ele foi morto para que os filhos dos pais pudessem viver. Barrabás teria que ser solto, porque se ele não fosse solto, o filho do pai não poderia ser sacrificado. Barrabás é você e eu. Somos nós, esses filhos dos pais, culpados, assassinos, merecedores de morte. Mas agora o Senhor morre a nossa morte para que nós vivamos a sua vida. E é nesse contexto que a gente começa a entender Páscoa. E a primeira Páscoa, ela acontece ali no Egito. Êxodo 12, disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito: que este mês seja para vós o princípio dos meses, e será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito, de 1 ano. Vós os escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. Vós os tomareis. Então, quando nós pensamos em Páscoa, nós estamos ensaiando. Israel ensaiou por centenas de anos o que iria acontecer em Jerusalém há 2000 anos atrás. Hoje, quando nós celebramos Pessah, nós temos que celebrar Pessah para que nós não sejamos confundidos com a nossa redenção, porque Pessah está relacionado a sacrifício. Há muita gente festejando Páscoa no domingo. O domingo da ressurreição não pode ser Pessah, porque Pessah é morte, Pessah é sacrifício. O domingo é a Purim, é festa da colheita, é a primícia, é a ressurreição. Outra coisa, quando nós celebramos hoje Pessah, nós estamos relembrando algo para nós não nos perdermos de que dentro do contexto das festas de primavera, o Senhor já cumpriu dentro dos ensaios que Ele pré-estabeleceu para Israel no tempo exato, trazendo o seu Filho. E se nós não tivermos essa certeza, essa confiança, nós podemos nos perder com relação ao que vai acontecer nas festas de outono, porque aquele que veio, ele morreu, ressuscitou, mas ele vai voltar. Então, é nesse ponto que nós temos que nos focarmos, é nesse ponto que nós temos que nos atentarmos para não sermos assimilados com o ensino pagão, com a Páscoa do coelho, com a Páscoa da austera, a este, que não tem nada a ver com Pessah, com essa Páscoa da liberdade.
com o anjo da morte que saltou sobre nossas vidas, nossas casas, por causa do cordeiro que estava sacrificado e o seu sangue nos umbrais das nossas casas e o sangue de Jesus que está sobre nossa cabeça. Então, nós lemos que um cordeiro, este é o título do Senhor Jesus, um cordeiro. No livro de Apocalipse, este título é repetido 28 vezes, o cordeiro. O cordeiro, João viu o cordeiro chegando. Ele diz no capítulo 4 que ele estava triste porque havia um livro selado e ninguém podia abrir esse livro. E de repente o ancião disse: não chores, eis que o cordeiro que foi morto, ele é digno de receber o livro, desatar os selos e de dar continuidade à nossa história. O primeiro ato que Deus exigiu quando reatou relações com a nação de Israel foi a morte de um cordeiro. O primeiro feito da nossa dispensação foi a apresentação do verdadeiro Cordeiro de Deus. As Escrituras afirmam que Jesus Cristo é o Salvador, o único Salvador, e João diz: eis o vosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é apresentado como esse Cordeiro. O Cordeiro mostrado como sombra nas Escrituras através de um animal. Ele apontava para o sacrifício perfeito que já tinha sido realizado antes da fundação do mundo e agora ele está sendo revelado para nós. O Cordeiro ele foi selecionado e posto à parte 4 dias antes de morrer. A cruz do Calvário não foi um acidente. A morte de Cristo não foi imprevisto por Deus, nem foi um acidente que pegou o Eterno de surpresa. A cruz fez parte dos planos eternos de um Deus soberano. Nós vemos isso em 1 Pedro 1, 18 a 19. Quase 4 anos antes da cruz do Calvário, João Batista havia declarado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. 4 dias lá no Egito, 4 anos em Jerusalém. 4 anos antes, ele foi separado. O Cordeiro foi separado. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Esse é o Cordeiro da Páscoa de vocês. Esse Cordeiro, vocês não vão precisar agarrar eles à força, porque esse Cordeiro vai se entregar, ele vai se dar por vocês. 4 dias, 4 anos, nada é acidental. Esse Cordeiro tinha que ser maduro. A idade do Cordeiro foi determinado por Deus, macho de 1 ano. Não podia ser novo demais, nem velho demais, mas de 1 ano, estando, portanto, na plenitude do vigor. O Senhor Jesus não morreu quando criança, nem quando homem idoso, mas quando um homem maduro, na plenitude da sua virilidade. Tudo dentro do estabelecido por Deus. É um tempo determinado, é um moed, ou seja, é um agendamento, mas também é uma solenidade, é uma solenidade, um ensaio que foi feito, que agora está acontecendo. Há 2000 anos ele estava acontecendo. Ele era um cordeiro que tinha que ser examinado, não podia ser de qualquer jeito. Deus exigiu que o povo escolhesse um cordeiro de Deus, sem defeito, sem mácula. Jesus Cristo, como cordeiro de Deus, era sem defeito e sem mácula. Hebreus 9, 13 a 14. Queridos, homens, demônios, anjos e Deus reúnem-se para dar testemunho desse fato de que Jesus não tinha nenhuma mancha. Em Marcos 1, 24, os próprios demônios disseram. Em Lucas 1, 34 a 35, os anjos anunciaram. Em Mateus 17, 5, o próprio Deus fala sobre isso. Em 1 Pedro 2, 29, Pedro declara sobre Jesus: o cordeiro dos israelitas tinha que ser necessariamente um cordeiro sem mácula. Mas quando o apóstolo Pedro descreve o Cordeiro de Deus, ele diz como de cordeiro sem defeito e sem mácula. 1 Pedro 1,19. Qual a diferença entre sem defeito e sem mácula? Defeito leva em conta o caráter, mácula leva em conta a conduta, o exterior. Ou seja, esse cordeiro Yeshua, tanto por dentro quanto por fora, ele era limpo, ele era perfeito. O Cordeiro de Israel era sem mácula, sem defeito exterior, mas o Senhor Jesus era sem defeito tanto no interior quanto no exterior. O caráter e a conduta do Senhor Jesus
eram perfeitos, perfeitos. João 14:30 nos mostra isso claramente, o interior, o caráter, a raiz. João 8:47, ele mostra que o fruto, o exterior desse cordeiro, ele é puro, ele tinha que ser adequado. Era necessário que o cordeiro fosse suficiente para a família, para o vizinho mais próximo. Deus estava interessado em cada uma daqueles lares. Por que Deus dá tanta importância às nossas famílias? Porque as nossas famílias devem ser um reflexo da família dele. O israelita tinha que pensar na necessidade, na capacidade de cada membro da família. Por isso que nós precisamos ter isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Cordeiro Jesus, ele é suficiente para toda a sua família. Quando nós comemos a Páscoa nessa perspectiva, nós estamos dizendo, é para mim, é para os meus filhos, é para toda a minha casa. Para toda a minha casa. Paulo disse para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele tinha que ser preso. O verbo aqui tomar é diferente daquilo que significa agarrar-se ou apoderar-se. O cordeiro não era uma vítima voluntária, ele tinha que ser tomado à força. Na primeira Páscoa, no ensaio, o cordeiro era tomado à força, ele berrava, ele lutava, ele não queria, era contra a sua própria vontade. O Senhor Jesus, ele foi um sacrifício voluntário. Ele permitiu que os homens o levassem preso, que o crucificassem, pois ele tinha autoridade para dar a vida e para a retomar. A morte do Senhor Jesus não foi um processo, e sim um ato de rendição, de entrega. E graças a Deus foi um ato voluntário. Ele disse, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele se entregou. Ele se entregou. Em João capítulo 10, versículo 11 diz que esse bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu, ele foi morto. Duas palavras são usadas para descrever esse ato. A primeira, no verso 2 de Êxodo 2:12, é imolar. E a outra é o sacrifício, que está no versículo 27. Essas duas verdades são vistas no Evangelho. Nós vemos que Mateus, Marcos e Lucas mostram o lado humano da morte de Cristo, a culpa dos homens em crucificar o Filho de Deus, enquanto João, inspirado pelo mesmo Espírito, apresenta a natureza voluntária daquele sacrifício. Quais são as lições principais associadas a Pessah? E eu quero rapidamente ir encerrando e deixar essas lições. Primeiro, a veracidade da palavra de Deus. Tudo que ele estabeleceu antes se cumpriu exatamente como ensaiado por séculos. No crepúsculo da tarde, o cordeiro deveria ser sacrificado. Jesus foi sacrificado no crepúsculo da tarde. O dia em que Jesus morreu foi exatamente no dia 14 de Aviv ou de Nissan, à tarde. O Senhor celebrou a Páscoa com seus discípulos na primeira tarde daquele dia. Estava escuro quando prenderam o Senhor. Jesus foi crucificado à hora terceira, isto é, às 9 horas da manhã, Marcos 15, de 1 a 25. Houve trevas na hora sexta até a hora nona, do meio-dia às 3 da tarde, Marcos 15, 33 a 34. E a palavra de Deus é inspirada, é a verdade, é digna de nossa confiança. E às 15 horas, Jesus expirou e morreu. Então, veja, a primeira lição é que a palavra de Deus é verdade e ela se cumpre exatamente como se prometeu. E se nós olharmos para trás e vemos que Pessah se cumpriu em Jesus do jeito que foi ensaiado, eu posso ter certeza que nas festas de outono a volta de Jesus se cumprirá do jeito que nós ensaiamos. Então nós precisamos olhar para isso. A culpabilidade da nação. A nação de Israel é responsável pela morte do Senhor. Todo ajuntamento da congregação é responsável pela morte de Cristo. As mãos estão manchadas de sangue inocente. O mundo inteiro é condenado pela morte de Cristo. A palavra de Deus diz que todo aquele que nele crê
não será julgado, mas aquele que não crê já está condenado. Opa, a morte de Jesus, ou ela redime, ou ela condena. Ela redime aquele que coloca o sangue sobre os umbrais. Lembra lá no Egito? A casa que não tinha o sangue já estava condenada. A casa que tinha o sangue estava libertada. Então, olha a veracidade da palavra se cumprindo nas nossas vidas. Nós precisamos entender que tudo isso tem a ver com a palavra do Senhor. Os soldados tentaram quebrar as pernas de Jesus, mas quando chegaram ele já estava morto. Para se cumprir o que estava nas Escrituras, que nenhum dos seus membros foram quebrados. Nenhum dos seus membros. A severidade dos sofrimentos, os israelitas foram obrigados a matar o cordeiro. Um cordeiro com vida não podia protegê-los. Era necessário que a morte ocorresse. Pensar é isso. Pensar não é doçura do chocolate. Pensar não é guardar o cordeiro, é sacrificar. O Senhor Jesus morreu. Ele morreu. Porque se ele não morre, não há vida, não há redenção. Jesus Cristo recusou o vinagre misturado com fel, pois este preservativo servia como analgésico para aliviar a sua dor. O pecado não somente traz a morte, como também o castigo divino. Hebreus 9, 27, quando Cristo foi feito pecado por nós. O castigo de Deus caiu sobre ele. Lamentações 1, 12 e 13 e Salmos 32, 4. Então, queridos, eu quero encerrar. Quando nós olhamos para pensar nessa perspectiva, nós nos agarramos numa certeza: o meu Redentor vive. Ele morreu para que eu pudesse viver. O meu Redentor Jesus, ele cumpriu exatamente aquilo que foi ensaiado por séculos, ensaiado pelo povo de Israel, desde a saída do Egito até a chegada de Jesus. E hoje nós, igreja, não podemos perder de vista isso. Não podemos olhar para pensar como se fosse uma festa judaica, porque isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Não podemos olhar para essa festa sob a perspectiva pagã de uma festa de Páscoa com coelhinhos, com ovos de chocolate, porque não tem nada a ver com isso. Também não podemos correr o risco de comer ovinhos de chocolate e pegar um coelhinho e dizer feliz dia de Páscoa no domingo, porque Jesus ressuscitou. Ei, Páscoa não é ressurreição, Páscoa é morte, porque a morte dele trouxe vida para mim e a ressurreição dele trouxe regeneração para a minha vida. Que o Senhor lhes abençoe e no próximo vídeo nós falaremos sobre Matzot e sobre Abicurim, sobre pães asmos e sobre a festa das primícias dentro dessa perspectiva da nossa redenção. Deus lhe abençoe.